Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que os fertilizantes organominerais ajudam na retenção de umidade no solo, reduzindo a necessidade de irrigação e aumentando a eficiência do uso da água? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Cleo João Yamelevski. O Cleo João é engenheiro agrônomo e é o proprietário da CJ Agrícola, especialista em plantabilidade. E nós vamos falar a respeito das queimadas que têm acontecido em todo o estado de Goiás, em especial aqui na região sudoeste do estado, nos últimos dias. E isso tem afetado grandemente, com certeza, a qualidade do solo. Cleo João, seja muito bem-vindo, muito bom falar com você. Tudo bem, Divino? Um grande abraço a você, grande amigo, e todos que te acompanham nesse programa, está ganhando audiência todos os dias. Um grande abraço para todos que estão nos ouvindo também. Ô Cleo, primeiramente eu quero te parabenizar pelo excelente trabalho que você tem feito todas as semanas aqui no programa, às terças e quintas-feiras, trazendo dicas técnicas de plantabilidade em especial, né? E eu tenho certeza que essas dicas são muito úteis para os produtores rurais. O que a gente está todo dia, ou melhor, toda semana, algumas dicas importantes na área agronômica, né? Muito importantes, são dicas válidas. Dicas aí que incrementam alguma coisa. E na somatória de todas essas dicas e também no capricho do produtor, com certeza ele vai ter um acréscimo na produção dele. Meu amigo, muitos incêndios têm acontecido nos últimos dias aqui na nossa região, né? E isso tem trazido muitas preocupações para os produtores, em especial em relação à qualidade do solo. Como é que você tem visto essa situação, Cleo? Olha, eu acho, os 35 anos que eu estou aqui, eu nunca vi coisa igual. Essas queimadas esse ano, principalmente agora quando entrou setembro, foi coisa alarmante. Nossa Senhora, e é todo o Centro-Oeste, Divino, todo o Centro-Oeste. Principalmente a gente acompanha mais o estado de Goiás, lógico, também, e boa parte do Mato Grosso. Então é incrível essas queimadas, né? Que pode, de certa forma, a temperatura muito elevada, né? Alguns casos pode ser até criminoso, mas mesmo com todos os cuidados que o produtor está tendo nos últimos anos, cuidado, as brigadas, enfim, já está se fazendo um trabalho há algum tempo aí, os cuidados para evitar queimadas, os aceros, enfim. Mas foi coisa impressionante o que a gente viu nesses últimos dias. E ainda está, né? E ainda está. Isso vai causar algum problema de ordem agronômica, também muito sério, né? E a retificada da palhada, a gente sabe que isso causa um problema, né? Até de decréscimo de produtividade aí, né, em virtude de muitos anos já está se formando espalhado, em alguns locais aí já há mais de 35 anos que se faz plantio direto, né, e formou uma camada espessa, que é essa proteção do solo, né, principalmente dos raios solares. Com essas elevações da temperatura, sem camada e com camada, tem uma diferença muito grande. E aí a gente vê que a parte biológica, Divina, a biologia do solo, né? Ou seja, os micro-organismos benéficos,
não aguentam temperaturas elevadas, não aguentam, né? Então, o mais prejudicado é justamente a parte biológica do solo. E a gente já viu em outros anos aí, onde que queimou e comparou-se com a área não queimada dentro do mesmo talhão. Houve decréscimo aí em alguns lugares até 8 sacos por hectare. E às vezes vai por 2, 3, 4 anos até isso aí sanar, né? Voltar a ser uma palhada normal naquele lugar que queimou. Então a gente viu a importância da palhada, né? E o produtor é muito ciente disso, cuida muito, mas tem momentos aí que nem aconteceu agora, a força dos ventos também, a velocidade do vento, aí nada impede, né? Brigar contra a natureza é uma coisa até complicada de se falar, né? Então a importância ficou muito claro, sim, de ter uma palhada e quais os benefícios agronômicos que causa depois na ausência dessa palhada aí, né, Divino? É uma combinação de fatores, né? Nós temos tido uma umidade do ar relativamente baixa, né? Muitos ventos, então você vai juntando uma coisa com a outra, né? Um período muito grande sem chuvas, então tudo isso acaba favorecendo, né, essas queimadas. Aí nós temos rede elétrica com fiação já muito antiga, né? Pessoas desavisadas que jogam latinha de refrigerante, de cerveja às margens aí das rodovias, garrafa de cerveja, tudo isso a gente sabe que ajuda nesses incêndios, né? Bituca de cigarro, e ainda tem aquelas pessoas maldosas. Então tem toda uma combinação de fatores que faz com que o produtor rural saia perdendo. Agora, eu ouvi em alguns grupos de WhatsApp, acompanhando conversas de produtores, Cléo, tem produtores que estão preocupados e chegam até a falar que a palhada é pólvora, é como se o produtor estivesse produzindo a própria pólvora para que esses incêndios acontecessem. Na realidade, a palhada ela é muito boa, né? Ela faz muito bem para o solo, não é isso? Positivo. A palhada, quando a gente trouxe para o Cerrado brasileiro o plantio direto, foi uma coisa assim, talvez a maior revolução fitotécnica que já aconteceu no Brasil, né? Que é o plantio direto, formação de palha, o plantio sem revolvimento. Então, assim, isso foi um grande passo para as nossas produções, principalmente no Cerrado brasileiro hoje aí, e mais da metade da produção brasileira vem aqui do Cerrado, né? Mais de 50%. Então, assim, e o que contribui muito é a formação de palhada, de ordem de algumas culturas importantes na nossa região. Temos a palhada de milho, já muitos fazendo com outras culturas de cobertura, como braquiária, um mix de plantas forrageiras, enfim. E a gente vê claramente onde que queima, como eu falei anteriormente, a redução de produtividade. É impressionante a diferença, chega-se 15%, em alguns lugares até, falando percentualmente, até 20% a menos. Então ali vê os benefícios da palhada justamente nesse lugar. Já medimos algumas vezes, né, onde queimou e onde não queimou, dentro do mesmo talhão. Nós fizemos essas medições, colhemos separado, chegando aí de 15% a 20% a menos. Então, assim, às vezes vai demorar 4, 5 anos até para igualar esses talhões aí, ou a fazenda inteira. Teve lugares aqui, Divino, que queimou 100% da fazenda. Mas muitas, né? E uma coisa que a gente não está vendo, Divino, é os órgãos públicos aí. Tu não vê o produtor sozinho, né? Com máquinas, com pulverizadores, tanque. Tu não vê os órgãos públicos se preocuparem, nem se levantar a voz, eu estou precisando disso. É simplesmente o produtor. Simplesmente o produtor. Lógico, os bombeiros, mas são limitados também o corpo de bombeiros. Não tem assim um corpo grande para ajudar. Porque às vezes tem 20 frentes de incêndio, e como é que faz? Então os produtores se uniram com as brigadas de incêndio. Se não fosse isso, Divino, eu vou dizer uma coisa: tinha pegado fogo em tudo.
Eu te interrompi antes do intervalo comercial, Cléo, quando você falava do produtor que está sozinho, né? Ele não tem tido ajuda, apesar do Corpo de Bombeiros estar fazendo aí o máximo possível, mas a gente sabe da deficiência de equipamentos que eles têm, até mesmo de pessoal, né, Cléo? Isso é verdade. O produtor, ele arca com as consequências, né? Isso não é de hoje, né, Divino, com tudo. E agora que precisava, talvez, uma ajuda do governo do estado, enfim, né, para evitar isso, mandar máquinas ou alguns equipamentos, produtos, né, que controlam o incêndio, enfim. Tu não vê nada disso aí. Os bombeiros aqui da região, de cada município, ajudando o que pode, dentro, né, dos seus equipamentos, que às vezes alguns lugares são bem limitados, né, que eles não são preparados e nem treinados para apagar incêndio, né, de grandes proporções, assim, em propriedades rurais, né. Então a gente vê muito isso, a ausência do poder público nesses momentos, né. E é só o produtor mesmo, com a iniciativa privada, as aviações agrícolas ajudando muito com os aviões, né? E os produtores se unindo, os vizinhos chegando. A gente vê que são muito unidos os produtores. É verdade. Tem grupo de produtores em várias localidades. E essa, tem um foco de incêndio essa questão que você está colocando, Cléo, eu acho que tanto em âmbito municipal quanto estadual e federal, eu não vi até agora mobilização das autoridades em prol do produtor rural. Eu não vi ninguém, nem eu estou dizendo o seguinte, nem do executivo, nem do legislativo se mobilizando. Quando eu falo mobilizar, não é fazer uma postagem em rede social. Quando eu falo mobilizar, é mobilizar mesmo. Por exemplo, as autoridades já deveriam ter sobrevoado a região, ter ido a público, ter colocado dinheiro à disposição. Até agora, nada. Silêncio total. É como se nada tivesse acontecendo. Mas eu gostaria de ver com você o seguinte, Cléo. Você falou da perda biológica do solo. Nesse momento, nós estamos aí próximo do início do plantio. O vazio sanitário termina daqui a poucos dias. Qual que é a preocupação que o produtor tem que ter nesse momento com essa reposição biológica do solo? Divino, até uma coisa importante, muitas dessas áreas que queimou já tinham sido aplicados corretivos ou até o adubo calcário, gesso, enfim, adubação, vamos dar alguns exemplos, cloreto de potássio, fósforo. O produtor não precisa reaplicar de novo, né? A pesquisa mostrou aí que não houve problema com a queima desses produtos. Somente alguns produtos que contêm nitrogênio na sua composição. Vou dar um exemplo, o MAP, né? O nitrogênio que faz parte da composição do MAP, provavelmente ele se perdeu por volatilização. Então, assim, não há preocupação, mas a parte biológica, sim. Por que dá essa redução de produção? Esses micro-organismos que fazem a nodulação da soja, vou dar alguns exemplos, duas bactérias importantes aí, que é o Bradyrhizobium e o Azospirillum, né? Que fazem a nodulação da soja. O produtor tem que se preocupar em fazer o seguinte, até seria até mais uma dica, né? Fazer uma reposição quando começar as chuvas, fazendo uma dosagem até bem grande do Bradyrhizobium, que faz a nodulação da soja, o Azospirillum, que é um inoculante que ajuda na co-inoculação. De tardezinha, lá por volta das 6 horas, por aí, quando o sol se põe, fazer com o pulverizador e passar uma grade niveladora, né? Somente para revolver o solo. Incorporar isso aí. A gente tem visto que essa prática Divino ajuda muito, diminui até as perdas de produtividade, com essa prática até de passar essa grade, né? Certo. Tenho conversado com alguns produtores, até passando isso já para os nossos clientes aqui. Tem gente já fazendo uma agora para aproveitar as cinzas, né? Para não ir embora com o vento, que ficou muita cinza, e já fazer uma grade agora. Mas essa parte de reposição de produtos biológicos e também orgânicos, né? Produtos orgânicos também fazem parte do processo. Fazer bem próximo da chuva ou com uma ou duas chuvas já ocorrido.
né? E diminui também aí a ação do calor, e não durante o dia, de tardezinha para noite, né? E fazer mais uma grade fechada, vamos falar assim, só para revolver bem pouco solo, não passar de 10 centímetros. Então isso é uma dica muito importante, que a gente viu que diminui drasticamente a redução das produtividades. Cléo, uma coisa que eu observei é o seguinte: tem muita gente fazendo acero em suas áreas, né, para tentar evitar aí que se pegue fogo, né, que haja incêndio. Porém, em alguns lugares eu observei que os produtores estão metendo a grade com tudo mesmo. A impressão que dá é que o pessoal está com medo dessa palha exposta e está revolvendo a terra mesmo, incorporando essa palha no solo. De alguma maneira, isso pode trazer algum prejuízo a mais, Cléo? Eu acho que essa prática divina não é desnecessária. Essa prática de gradear, vamos fazer assim, toda a área. Os aceros, sim, isso é importante, né? Aumentar o tamanho deles, né? De mais largo, para evitar. Mas fazer um revolvimento de toda a área com palha, eu acho que não é desnecessário. Isso é um medo, divino, muito causado pelo medo, né? Isso aí pode ser que está acontecendo, mas eu acho que é bem desnecessário fazer esse tipo de operação, né? Cuidar dos aceros, colocar os tanques de pulverizadores, os tanques de água, as grades com trator estão posicionados em regiões como o produtor já está assim, né? Tá todo mundo desse jeito. Quando tu vai passando nas rodovias, tu vai ver que estão todo mundo de plantão em algum lugar, né? Isso é muito importante. Ver um foco de incêndio nos grupos de WhatsApp, isso rapidamente já vai lá e apaga esses focos de incêndio. A gente vê que os produtores estão muito unidos. Tem sindicato, parabenizar eles, que tem feito um trabalho de divulgação, de controle de incêndios, né? Eu tenho visto isso, que já não começou de hoje, já tem algum tempo atrás, né? Parabenizar essa turma aí que tem divulgado e até orientado o que fazer, né? Muito importante isso aí. Mas essa prática divina é bem desnecessária. Isso talvez é o medo de queimar a palha, e ele está praticamente fazendo essa operação de grade em toda a área. Não tem necessidade disso aí. Ô Cléo, ano passado, muita gente, assim que terminou o vazio sanitário, que teve a primeira chuva, muita gente já colocou a semente no solo e já plantou. E isso fez com que a irregularidade climática causasse o replantio. Muitas pessoas tiveram que fazer 1 ou 2 replantios. Qual é a recomendação nesse momento? Deu ali a primeira chuva ou até a segunda chuva. O produtor já deve plantar isso logo após a liberação do vazio, ou você acha que não? Seria necessário ele esperar um pouco mais? Divino, o Laninha começou já em meados de abril, maio, né? Então já o aquecimento da água desse ano já começou. Então nós estamos vivendo um período de Laninha. Isso historicamente é muito bom para o cerrado brasileiro. Talvez para outras regiões nem tanto. Então acreditamos que esse ano seja um ano muito bom quanto a chuvas, né? Clima, falar assim para a agricultura aqui. Então, o vazio, ao terminar o vazio, 25 de setembro agora, né? Alguns produtores certamente, quando se chover depois do vazio, já vão plantar. Historicamente, isso é normal em nossa região, né? A nossa recomendação, pelo menos esperar uns 100 milímetros, né? Pelo menos uns 100 milímetros de chuva, né? Porque nós temos vindo de um tempo muito seco, de um período seco, que não deu as chuvas, as famosas as chuvas da manga, né? Então, está muito seco. Então, esperar pelo menos que chova aí aproximadamente uns 100 milímetros para dar início ao plantio, né? Para fazer um plantio com umidade
Por quê? Um plantio com pouca umidade, a plantabilidade também ela não é boa, né? Plantio no pó, não fica bom a plantabilidade. A distribuição de semente, tanto na profundidade como na distribuição entre sementes, é muito ruim. Então tem que ter umidade suficiente até para ter uma plantabilidade boa. Às vezes, vou plantar mais cedo, mas está perdendo em plantabilidade. Então, assim, esperar que ocorra essas chuvas, 2, 3, 4 chuvas, né? Até que tenha um acúmulo de pelo menos 100 milímetros, né, de menos. Perfeito, meu amigo. Vamos torcer para que o produtor já tão sofrido, né, que ele possa ter aí o mínimo de prejuízo com todas essas questões aí. Cléo, te agradeço imensamente pela disponibilidade, pelo tempo que você dispôs aí pra gente. Mais uma vez, muito obrigado pelas dicas que você tem trazido, viu? Obrigado também, Divino, né? Uma pessoa que dedica ao agro que nem você, em todos os lugares aí, né? E a todos que estão te ouvindo e também te assistindo, né? Então, um abraço a todos os produtores e até está se aproximando do plantio, né? Que seja um ano muito bom para todo mundo aí. Um grande abraço a todos. Amém. Muito obrigado. Eu conversei com o Cléo João Yemelevski, que é engenheiro agrônomo, responsável aí por muitas áreas grandiosas em nosso estado. É uma pessoa que tem uma vivência muito grande com a agricultura, sabe muito, e nesse momento em que o produtor passa por tantos problemas, em especial com essas queimadas aí, o Cléo João veio trazer dicas muitíssimo importantes. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.